Ela ligou pela 10ª vez naquele dia, e pela 10ª vez a voz no telefone foi firme. Seu filho está seguro? Pode confiar em nós. Então ela foi até lá. O que encontrou quando abriu aquela porta fez seus joelhos cederem no chão. Alguém havia mentido, e não era a primeira vez. Mas o que a mãe descobriu além disso, escondido naquele lugar onde o filho ficava, era algo que ninguém esperava, e quando a verdade veio à tona, jamais voltou a ser como antes. O sol de agosto em Campinas não pede licença. Ele cai sobre o asfalto do bairro Jardim Primavera com aquela brutalidade seca do interior paulista, sem brisa, sem misericórdia. E às 7h40 da manhã de uma terça-feira, Marlene Fontes Carvalho já havia acordado, feito café que não bebeu, aquecido o pão que não comeu e sentado na beira da cama por exatos 22 minutos, olhando para a parede sem ver nada. Era assim todos os dias, desde que Gabriel tinha ido embora. Ela tinha 54 anos e parecia carregar cada um deles nos ombros. Não de forma feia, havia nela uma dignidade que nenhuma exaustão conseguia apagar completamente. Mas nos detalhes que o tempo inscreve nas pessoas que trabalham muito e descansam pouco. Nas mãos, principalmente. Mãos que haviam corrigido 31 anos de provas de português, que haviam escrito bilhetes de incentivo para centenas de alunos que a maioria do mundo já havia desistido de incentivar, que haviam segurado o caixão do marido em fevereiro de 2017, sem tremer porque não havia mais ninguém para ser o adulto da situação. Mãos calejadas nas pontas dos dedos, levemente artríticas na junção do indicador esquerdo, que agora seguravam o celular como se ele fosse uma corda esticada sobre um abismo. A bolsa de couro marrom estava na cadeira ao lado. Sempre ali, sempre a mesma. Desde que Arnaldo lhe dera no aniversário de 40 anos, com aquele sorriso largo que era a coisa que ela mais sentia falta no mundo. O couro estava surrado nas alças e desbotado nos cantos, mas ela nunca havia trocado. Dentro, carteira, remédio para a pressão, uma foto pequena de Gabriel aos 6 anos na praia de Ubatuba e o caderninho de capa preta onde anotava cada ligação feita para a clínica. Data, horário, nome de quem atendeu, o que disseram, o que prometeram. O caderninho tinha 43 páginas preenchidas, em 3 meses. Marlene havia sido professora de língua portuguesa na Escola Estadual Professora Helena de Moraes por 31. Entrara aos 23. Saíra por aposentadoria compulsória aos 4. Ou melhor, havia pedido aposentadoria antecipada porque Gabriel havia recaído pela 3ª vez e ela precisava estar disponível, sem horário fixo, sem compromisso que não pudesse ser cancelado quando o telefone tocasse no meio da aula. Porque o telefone sempre tocava. A primeira vez que Gabriel bebeu até perder a consciência, ele tinha 16 anos e ela havia achado que era fase. A segunda vez, ele tinha 19 e estava na faculdade de administração, que ele abandonou no 2º semestre. A terceira vez, a que havia precipitado tudo, ele tinha 23. Havia misturado álcool com os ansiolíticos que um médico particular havia receitado sem muito critério e desmaiado no banheiro do apartamento que dividia com um amigo no Cambuí. O amigo havia chamado o SAMU. Marlene havia chegado ao hospital às 2 da manhã com a bolsa de couro no ombro e a foto do menino na praia dentro da carteira, olhando para a enfermeira que a recebeu com aquele olhar que as mães conhecem. Aquele olhar que diz, desta vez ficou perto. Ficou perto. E foi nesse estado de terror pós-trauma, nessa zona de vulnerabilidade máxima, onde o amor materno se torna combustível fácil para qualquer um que prometa segurança, que Renato Borba Leal a encontrou. Ele havia sido apresentado a ela por intermédio de uma mulher que conhecia num grupo de apoio para familiares, um grupo do WhatsApp, na verdade, com 116 membros, onde mães e pais compartilhavam a exaustão de amar alguém que está se destruindo. A mulher havia dito, Renato é diferente, ele realmente se importa. A clínica dele é particular, mas o tratamento é humanizado. Nada de camisa de força nem de sedar sem necessidade. Marlene havia pesquisado.
O site da Clínica Renovar Vida tinha fotos de quartos arejados, com janelas amplas, de grupos terapêuticos em círculo, com profissionais de avental branco sorrindo, de uma horta orgânica nos fundos, onde os pacientes, segundo o texto, reconectavam-se com o ritmo natural da vida. Havia depoimentos. Meu filho voltou a ser ele mesmo. Agradeço todos os dias. Doutor Renato salvou nossa família. Com fotos de pessoas de rosto feliz, que poderiam ser qualquer pessoa ou nenhuma pessoa específica. Havia um certificado, emoldurado, numa parede que ela havia visto apenas no fundo de uma chamada de vídeo de 15 minutos com Renato, que havia falado com a mesma segurança calma de quem sabe exatamente o que está fazendo, que havia usado termos como protocolo de desintoxicação assistida, abordagem cognitivo-comportamental integrada e janela terapêutica de 90 dias, de uma forma que soou para uma mulher aterrorizada que nunca havia precisado saber nada disso, como competência absoluta. A mensalidade era de R$ 4.200. Marlene havia vendido o único título de capitalização que tinha, R$ 18.000 de resgate, e pedido emprestado o restante para os 42.000 que Renato exigiu adiantados pelo trimestre completo, porque, segundo ele, tratamentos interrompidos por inadimplência causam danos psicológicos irreversíveis ao paciente. Ela assinou o contrato. Gabriel entrou na Clínica Renovar Vida em uma segunda-feira de maio, às 14h30, com uma mala de rodinhas azul e o olhar de um homem de 23 anos que estava com vergonha e medo ao mesmo tempo. Marlene havia ficado na calçada até o portão se fechar. Depois havia ido para casa, sentado na beira da cama e ficado olhando para a parede. Igual a hoje. Igual a todos os dias, o caderninho de capa preta era uma prova silenciosa de tudo que havia tentado. 14 de maio, 09h22. Atendeu Fernanda, disse que Gabriel estava bem, mas em fase de adaptação, não pode passar o telefone para ele, protocolo de isolamento terapêutico inicial. 21 de maio, 15h04. Atendeu Renato. Disse que Gabriel estava avançando no processo de autoconhecimento. Visitas externas não são indicadas nas primeiras semanas, porque o paciente precisa de foco interno. 29 de maio, 11h36. Atendeu atendente que não disse o nome. Diz que Renato estava em reunião, prometeu, retorno não veio. 3 de junho, 08h18. Liguei 3 vezes. Nenhuma atendida. Na quarta, atendeu Fernanda. Disse que havia um problema técnico no sistema de comunicação. Disse que Gabriel estava bem. 17 de junho, 14h42. Pedi para ir visitar pessoalmente. Renato disse que visitas externas nessa fase causariam regressão terapêutica. Disse que confiasse. Disse que em 90 dias eu teria meu filho de volta. Confie no processo, Marlene. A palavra confie aparecia no caderninho 27 vezes. Marlene havia contado na noite anterior, sem conseguir dormir. Renato Borba Leal havia chegado ao consultório às 10h15 naquela terça-feira com o mesmo ritual de sempre. Civic de 2021, estacionado na vaga com placa de reserva que ele mesmo havia mandado pintar na frente do casarão, camisa social azul marinho com as mangas dobradas, exatamente 2 dedos abaixo do cotovelo. Não porque fizesse calor, mas porque havia descoberto num artigo que lera uma vez que essa postura sinalizava acessibilidade profissional. E o sorriso fácil e calibrado de quem passou os últimos 4 anos exercitando a arte de parecer confiável. Ele tinha 41 anos, 182 centímetros, uma academia de musculação 3 vezes por semana e um relógio que havia custado R$ 8.700 e que ele exibia com o descuido cuidadoso de quem quer que seja notado sem parecer que quer ser notado. No escritório, estantes com livros de psiquiatria, neurociência comportamental, reabilitação de dependência química.
todos com lombadas impecáveis. Alguns ainda com o plástico de proteção por baixo da capa, invisível, mas presente. A mesa era de madeira maciça escura, importada, comprada numa loja de decoração no Alphaville, numa época em que as mensalidades haviam começado a gerar lucro suficiente para esse tipo de despesa. Não havia diploma de especialização em psiquiatria, porque não havia especialização. Havia um diploma de graduação em medicina por uma faculdade que havia sido descredenciada pelo MEC 2 anos depois que Renato a concluiu, o que não havia impedido o registro no CRM obtido antes da descredenciação, por um prazo que havia vencido há 18 meses sem renovação. O CRM ativo na parede era uma cópia plastificada de um documento digital que a cunhada Fernanda havia formatado com o template certo e impresso numa gráfica no centro. Ninguém havia verificado. Ninguém verifica quando a voz é firme o suficiente e a sala é cara o suficiente e a família está desesperada o suficiente. Fernanda Borba tinha 38 anos. Era cunhada de Renato pelo casamento que este havia tido e dissolvido 4 anos antes, e havia permanecido como sócia, porque era ela quem, de fato, operava os números. Não era médica, não era psicóloga, não era nada além do que aparecia no contrato social. Coordenadora administrativa. Mas era ela quem decidia quais famílias tinham perfil para a clínica. Perfil, nesse contexto, significando capacidade demonstrável de pagamento. Quem controlava o fluxo de caixa com uma planilha Excel que ela atualizava todos os dias às 7h da manhã, e quem havia desenvolvido o script de atendimento telefônico que as 2 atendentes seguiam para manter as famílias em estado de confiança gerenciada. O script tinha uma seção inteira chamada Respostas para Mães Persistentes. Marlene havia ativado essa seção pelo menos 17 vezes. A ala onde Gabriel estava não aparecia em nenhuma foto do site. Era nos fundos do casarão. Uma adição construída sem projeto arquitetônico, com teto mais baixo e janelas que davam para um muro de 2,5 metros. 4 quartos, cada um com uma cama de solteiro, um colchão de espuma de 8 centímetros, um banheiro compartilhado no corredor e uma campainha que, segundo as regras terapêuticas entregues na admissão, os pacientes só podiam usar em situações de emergência médica real. A definição de emergência médica real, segundo o mesmo documento, cabia à equipe. Não havia equipe de plantão à noite. Havia seu Honório, 62 anos, vigilante terceirizado, que dormia na guarita da entrada e que havia sido contratado por uma empresa de segurança que a Renovar Vida utilizava exatamente porque seu Honório era o tipo de funcionário que não fazia perguntas. Os 12 pacientes internados, não 11, 12, sendo que a planilha de Fernanda contava 11 para fins de capacidade declarada ao Conselho, recebiam medicação às 8 horas e às 20 horas, administrada por uma técnica de enfermagem chamada Rosângela, que havia aceitado o emprego porque precisava e que havia desenvolvido o hábito de olhar para o chão quando entrava nos quartos da ala dos fundos. Gabriel havia pedido a Rosângela 3 vezes que entregasse uma carta à sua mãe. Rosângela havia levado as cartas até o corredor, parado, pensado por um longo momento e voltado. As cartas haviam ficado num envelope pardo na mesa de cabeceira. Depois, em outro envelope. Depois, Rosângela havia colocado tudo numa caixa de papelão sob a cama porque não tinha coragem de entregar e não tinha coragem de jogar fora. Naquela terça-feira, às 10h58, Marlene ligou pela 8ª vez. Atendeu uma voz que ela não reconhecia, nova, provavelmente, que disse que, doutor, Renato estava em atendimento e que ela poderia deixar recado. Ela deixou. O recado dizia: precisava falar com o doutor hoje, era urgente, era sobre o estado de saúde do filho, era sobre as cartas que ele não tinha escrito desde que entrou. Era sobre a visita que ela havia pedido 3 vezes e que havia sido negada 3 vezes. Às 11h34, ligou pela 9ª vez.
Atendeu Fernanda. Marlene, eu entendo sua preocupação. Toda mãe sente isso. Mas Gabriel está em pleno processo. Ele estava em grupo terapêutico agora há pouco. Visitas externas nessa fase. Eu sei o que vocês dizem sobre visitas externas, Marlene disse. A voz estava quieta, mas havia algo nela diferente, algo que Fernanda não identificou imediatamente. Eu tenho anotado tudo o que vocês me dizem desde o dia 15 de maio. 23 ligações, 10 promessas de retorno que não vieram, 6 negativas de visita. Eu sei exatamente o que vocês dizem. Breve silêncio. Marlene, eu vejo aqui que... Quando foi que meu filho fez o último grupo terapêutico? Ele participa dos grupos regulares toda... Qual era o tema do grupo de hoje? Pausa de 2 segundos. Apenas 2. Mas Marlene os contou. Trabalhamos questões de autoestima e identidade no processo de... Eu preciso falar com ele. Hoje. Entendo, mas o protocolo... Vou ligar mais uma vez às 14h, Marlene disse. Se não conseguir falar com meu filho, vou até lá. Fernanda havia desligado com um claro, sem problema, que soava tão ensaiado quanto tudo o mais que havia saído daquele telefone em 3 meses. Às 13h52, Marlene ligou pela 10ª vez. A voz no telefone foi firme. Seu filho está seguro. Pode confiar em nós. Marlene olhou para o caderninho, para a bolsa de couro surrada no gancho da porta, para a foto do menino aos 6 anos que ficava em cima da cômoda porque não cabia mais dentro da carteira e ela havia decidido que preferia vê-la. Colocou o caderninho na bolsa, fechou a porta do apartamento e foi. O trajeto de ônibus até o bairro Jardim das Pedras levava 42 minutos e Marlene fez todo o caminho com a bolsa no colo e os olhos no vidro da janela, vendo a cidade passar sem registrar nada, porque a mente dela estava num quarto que nunca havia visto, mas que conseguia imaginar com a precisão dolorosa de quem passou 3 meses tentando não imaginar. Quando chegou ao casarão, o interfone foi atendido por uma voz que disse que visitas precisavam de agendamento prévio e que ela poderia agendar para a semana que vem. Ela disse que não. A voz disse que, infelizmente, não era possível sem agendamento. Ela disse que esperaria na calçada. Esperou. O sol das 14h de agosto em Campinas não é uma metáfora. É uma realidade física que Marlene enfrentou em pé, de bolsa na mão, sem sombra, por 41 minutos. 2 carros passaram e desaceleraram levemente ao ver aquela mulher de meia-idade imóvel na calçada de um casarão de bairro nobre. Um entregador de moto parou para beber água e olhou para ela. Ela não se moveu. Foi quando a entrada de serviço na lateral do muro se abriu. Edson Pereira tinha 27 anos, 20 dias de emprego na Renovar Vida como funcionário de uma empresa terceirizada de limpeza, e um estômago que havia começado a negar o que os olhos registravam desde a 2ª semana de trabalho. Era magro, usava um boné da seleção virado para o lado e havia saído pela entrada de serviço para descartar sacos de lixo quando avistou a mulher na calçada. Ficou olhando por um momento. Ela não estava pedindo esmola, não estava distribuindo panfleto. Estava apenas parada, de bolsa na mão, com aquela postura de quem não vai a lugar nenhum até resolver o que veio resolver. A senhora está esperando alguém? Ele perguntou. Meu filho está internado aqui, Marlene disse. Não me deixam ver ele. Edson ficou em silêncio por 5 segundos. Depois olhou para os lados. Abriu um pouco mais a porta de serviço. Entra rápido, ele disse. Eu te levo até o fundo. O corredor dos fundos cheirava a desinfetante e a algo fechado, abafado, que não é exatamente o cheiro de doença, mas que é o cheiro de um lugar que tenta esconder que está doente. O piso era de azulejo branco de 15 por 15, do tipo encontrado em reformas baratas dos anos 80, e as paredes tinham aquela tinta creme que estava descascando nos cantos com a umidade de agosto. Edson parou na entrada da ala. É o 2º quarto.
Ele disse baixinho. Eu fico aqui. Marlene foi, abriu a porta, e seus joelhos cederam. Não foi um desmaio, não foi uma queda. Foi o colapso silencioso e involuntário que o corpo executa quando o horror é real demais para ser processado em pé. Os joelhos simplesmente dobraram, e ela foi de encontro ao azulejo frio, com a bolsa ainda no ombro e as mãos espalmadas no chão e a voz completamente ausente, porque não havia ar suficiente no pulmão para produzir som. Gabriel estava na cama. Tinha 23 anos, mas parecia mais velho de formas que não eram sobre idade. Os ossos do rosto eram salientes demais. As olheiras eram escuras demais. O olhar demorou 2 segundos para focar. 2 segundos que pareceram 1 minuto. E quando focou, primeiro na porta aberta, depois na figura de joelhos no chão, ele piscou 2 vezes como se não confiasse no que via. Mãe! A voz estava rouca, apagada, como se não tivesse sido usada em muito tempo. Marlene não conseguiu responder imediatamente. Seus olhos haviam saído do rosto do filho e varrido o quarto. A cama encostada na parede descascada, o colchão fino, a janela que dava para o muro de alvenaria, a ausência de qualquer ficha de acompanhamento, de qualquer caderno terapêutico, de qualquer coisa que indicasse que aquele era um espaço de tratamento e não de confinamento. Mãe! Ele tentou sentar. Foi lento, instável. Ela se levantou do chão, atravessou o quarto, abraçou o filho, com aquela força específica das mães que ficaram com medo por tempo demais e finalmente podem tocar. Ele não estava em tratamento. Ela precisou de apenas 30 segundos dentro daquele quarto para saber com certeza absoluta o que 3 meses de caderninho anotado e 23 ligações haviam tentado dizer sem que ela ouvisse. Ela havia entregado 42 mil Harleys para uma mentira. Mas o que a destroçou além disso, o que transformou o horror em algo de uma dimensão diferente, foi o que seus olhos encontraram quando varreram o espaço sob a cama de Gabriel. Uma caixa de papelão, pequena, tampa dobrada, com o nome dela escrito na tampa em letra que ela conhecia desde que o filho tinha 7 anos, Marlene. Ela abriu a caixa com as mãos que tremiam levemente, não de fraqueza, mas da forma que as mãos tremem quando o sistema nervoso está processando mais do que consegue comportar via cartas. Muitas cartas. Dezenas delas, dobradas em 3, escritas à mão, cada uma com a data registrada numa tinta diferente. Às vezes esferográfica azul, às vezes preta, uma delas a lápis, como se fosse o único instrumento disponível naquele momento. A primeira era de 3 de junho. A última, Marlene verificou sem querer a data de todas, num gesto automático de professora acostumada a ordenar papéis. Era de 2 de agosto, 6 dias atrás. Ela não ali, não naquele momento. Guardou-as na bolsa com cuidado de quem está guardando algo que vai mudar tudo. Mas uma das cartas havia caído aberta no chão quando ela pegou a caixa, e seus olhos, antes que pudesse evitar, encontraram uma linha. Mãe, se você não veio ainda é porque não sabe. Se um dia souber, me perdoa por ter ido para cá. Marlene ficou imóvel por um momento. Depois tirou o telefone da bolsa. Estava com o número da Cristiane Mourão, filha de uma amiga, advogada especializada em direito de saúde, que havia dado o cartão uma vez numa reunião de escola havia 3 anos, e que Marlene havia guardado numa das bolsas internas da carteira, porque esse era o tipo de cartão que a gente guarda sem saber por quê. Agora sabia por quê. Edson ainda estava na entrada da ala. Havia ficado parado no corredor, com as mãos nos bolsos, num estado de quem já ultrapassou um ponto de não retorno e está aguardando o que vem depois. Quando Marlene saiu do quarto com a bolsa no ombro e o telefone na mão, ele olhou para ela. Ela olhou para ele. "Você tem como filmar?" Ela perguntou. A voz estava quieta, controlada, com aquela frieza que não é ausência de emoção, mas excesso dela organizado em ação.
Edson tirou o celular do bolso, filmou o quarto. Filmou Gabriel, que havia conseguido sentar na beira da cama e que olhava para o quarto com os olhos do acordado, que ainda não entende que está acordado. Filmou a janela que dava para o muro. Filmou a campainha desgastada na parede. Filmou o espaço onde deveria haver uma ficha de acompanhamento e onde não havia nada. Filmou a caixa de papelão aberta, com as cartas dentro e o nome escrito na tampa. Depois, Marlene apontou para o corredor. Havia mais 3 quartos fechados. Eles abriram um a um. O que havia nesses outros quartos era, em certos aspectos, pior do que o que havia no de Gabriel. Não porque os pacientes estivessem em estado mais grave, embora alguns estivessem, mas porque Marlene conhecia a história do filho há 23 anos e não conhecia as histórias desses outros. Eram desconhecidos. Eram outras pessoas de outras famílias que tinham feito o mesmo que ela havia feito. Entregado dinheiro que não tinham para uma voz no telefone que prometia segurança. E estavam aqui, em quartos que cheiravam a desinfetante e fechado, olhando para a porta como se esperassem que ela trouxesse ou boa notícia ou punição, sem saber ainda que era outra coisa. Havia um rapaz de aproximadamente 17 ou 18 anos que estava dormindo com a boca aberta num ângulo que parecia sedação, não sono. Uma mulher de uns 45 anos que se encolheu quando a porta se abriu. Um homem mais velho que estava sentado no chão, encostado na parede, com as mãos sobre os joelhos, completamente imóvel, que olhou para Marlene com uma expressão que ela só havia visto uma vez antes, no rosto de um aluno seu, muitos anos atrás, quando ele havia ficado tanto tempo fora da escola, que havia desaprendido a confiar que a presença de adultos era algo bom. Edson filmou tudo. Marlene, com o telefone no ouvido, ouvia a voz da Cristiane do outro lado. Marlene, escuta bem, Cristiane disse. A voz dela era diferente da de Renato, firme também, mas com uma firmeza que não precisava de artifício. Você não sai de lá. Você fica com seu filho. Não confronta ninguém ainda, entendeu? Vai guardar as filmagens no Google Drive agora, sobe tudo que o Edson filmou, compartilha comigo. Eu vou acionar o CRM e a vigilância sanitária. Quanto tempo você consegue segurar ali? O tempo que precisar. Bom, agora me diz, você tem o contrato que assinou com eles? Tenho foto. Me manda a foto. Tudo que tiver assinado, qualquer papel que eles te deram, qualquer e-mail. Agora. Marlene fotografou as páginas do contrato que havia guardado na bolsa, porque ela era o tipo de mulher que guarda contratos na bolsa, que anota cada ligação num caderninho de capa preta, que não deixa papéis importantes em casa quando está saindo para resolver algo importante. Edson, enquanto isso, havia subido as filmagens no link que Cristiane havia mandado por mensagem. Em 42 minutos, os agentes chegaram. Renato Borba Leal estava no escritório quando escutou o barulho. Não era barulho de paciente. Era um barulho diferente. O barulho composto de vozes em tom profissional, de portas sendo abertas com autoridade, de passos que não pediam licença. Ele se levantou da cadeira. Abriu a porta do escritório. Viu 2 agentes da vigilância sanitária de casaco azul no corredor principal, acompanhados de uma fiscal do CRM com pasta na mão. E ao fundo, uma mulher de 54 anos com bolsa de couro surrada no ombro que ele reconheceu. Não pelo rosto, porque nunca havia se dado ao trabalho de memorizar rostos de familiares, mas pela expressão. Era uma expressão que ele havia visto poucas vezes na vida e que havia aprendido a temer. A expressão de quem não veio pedir, veio provar. Boa tarde, a fiscal do CRM disse, se aproximando. Gostaríamos de verificar o registro ativo do responsável clínico desta unidade. Renato sorriu. O sorriso de sempre. Claro, sem problema. Vamos até o escritório e eu mostro. Preferimos fazer aqui. O sorriso durou mais 2 segundos do que devia. A pasta que Renato trouxe tinha documentos, muitos documentos bem organizados, com capas de plástico e divisórias coloridas, o tipo de organização que é performática, feita para impressionar,
não para funcionar. A fiscal abriu no item Registro CRM do responsável técnico e ficou em silêncio por um momento. Senhor Borba Leal, ela disse, sem o doutor, o que foi a primeira coisa que Renato notou. Este registro venceu há 18 meses. Há um processo de renovação em andamento que... Número do processo? Pausa. Vou buscar nos sistemas. O senhor tem o número de memória? Outra pausa. Menor desta vez, mas suficiente. Vou precisar verificar. Enquanto o senhor verifica, gostaríamos de confirmar as assinaturas de supervisão clínica nos prontuários dos pacientes internados. A fiscal abriu a pasta em outra aba. Há aqui assinaturas de 3 médicos psiquiatras como supervisores regulares desta unidade. Gostaríamos de confirmar o vínculo deles com a clínica. Renato ficou imóvel por um segundo, que pareceu muito mais longo do que um segundo. Posso ligar para eles para... Já ligamos. A fiscal levantou os olhos da pasta. Todos os 3 afirmam não ter nenhum vínculo com esta clínica. Um deles afirma que a assinatura não é a dele. O ar no corredor ficou de uma qualidade diferente. Fernanda havia sido avisada por uma atendente. Via mensagem rápida. Uma linha só. Eles chegaram, é fiscal. E havia pegado a bolsa e se dirigido com passos medidos, mas urgentes, para a saída dos fundos. Ela calculava que tinha 3 minutos antes que alguém bloqueasse a saída. Tinha calculado errado. O agente estava no portão dos fundos já há 2 minutos, posicionado ali a pedido da fiscal, que havia entrado pela frente, porque esse era o tipo de procedimento que se aprende a executar quando se trabalha o suficiente com unidades que tentam esconder coisas. Fernanda chegou ao portão, viu o agente, parou. Coordenadora administrativa? Ele perguntou. Ela não respondeu. Preciso pedir que a senhora permaneça nas instalações. O que as próximas 2 horas revelaram foi de uma dimensão que transformou o que poderia ter sido uma história sobre fraude individual em algo sobre uma estrutura inteira. A Renovar Vida não tinha alvará sanitário válido há 18 meses. O mesmo período do registro vencido de Renato, o que sugeria uma estratégia coordenada de operar na ilegalidade gerenciada, sempre com documentos que pareciam válidos à distância, mas não resistiam à verificação próxima. Os psicólogos listados no site com fotos e biografias eram, de fato, atores contratados por uma agência de modelos da capital para uma sessão de fotos de um único dia. 2 deles, contactados por um dos agentes enquanto a vistoria acontecia, confirmaram que haviam assinado sessão de imagem para material publicitário de saúde e que nunca haviam pisado na clínica. Havia 12 pacientes internados. Não 11, 12. A planilha de Fernanda, apreendida do computador, mostrava a divergência. Um dos 12 havia sido internado com documentação incompleta, sem assinatura de familiar responsável, e estava registrado apenas com as iniciais MR, 34 anos, pagamento à vista, R$18 mil. As fichas de acompanhamento dos 12 pacientes eram, na prática, inexistentes ou preenchidas com termos genéricos, copiados de templates. Não havia notas de evolução. Não havia descrição de sessões terapêuticas. Havia, em alguns prontuários, apenas a data de entrada, o valor pago e a data prevista de alta. A medicação, ansiolíticos e sedativos leves, estava sendo administrada por Rosângela, que era técnica de enfermagem com registro válido, mas que operava sem prescrição médica atual, usando receituários assinados por Renato, cujo registro era inválido, o que tornava toda a administração de medicação tecnicamente ilegal. Rosângela foi a primeira a sentar com os agentes e contar o que sabia. Ela chorou. Disse que havia tentado pedir demissão 2 semanas antes e que Renato havia dito que ela tinha responsabilidade legal pelos prontuários assinados e que sair poderia configurar abandono de paciente com consequências criminais. Ela havia acreditado, ficado,
Era mentira, mas era a mentira certa para a pessoa certa. Renato, no escritório, havia tentado 4 estratégias em sequência. A primeira, negação completa. Há um mal-entendido. Todos os documentos estão em ordem, vou demonstrar. A segunda, transferência de responsabilidade. Fernanda cuida da... Eu cuido da parte clínica. Qualquer irregularidade documental é responsabilidade dela. A terceira, apelo emocional. Os pacientes aqui estão sendo tratados. Eu me importo genuinamente com cada um deles. Qualquer processo prejudica a recuperação deles. A quarta, quando as 3 primeiras haviam fracassado de formas diferentes. Silêncio. O silêncio durou até o advogado que ele havia chamado pelo celular chegar. O advogado, um homem de terno cinza que havia chegado 20 minutos depois, com aquela expressão de quem cobra caro por parecer calmo, olhou para a situação, olhou para os documentos que os agentes haviam apreendido e disse ao ouvido de Renato algo que Marlene, do outro lado do corredor, não pôde ouvir, mas que o resultado deixou claro. Não havia defesa imediata. Às 16h47, Renato Borba Leal foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. Às 16h52, Fernanda Borba foi conduzida separadamente. Ambos foram detidos preventivamente ainda naquela tarde. Edson havia ficado no corredor durante toda a vistoria, com o boné na cabeça e as mãos nos bolsos, num estado de quem fez a coisa certa e está esperando para ver se vai se arrepender. Um dos agentes havia pedido seu número de telefone como testemunha. Ele havia dado. Um outro havia pedido que ele mandasse as filmagens novamente para um e-mail oficial. Ele havia mandado. A fiscal do CRM havia passado por ele no corredor e dito sem parar: "Você fez a coisa certa." Ele assentiu. Não disse nada. Mas quando Marlene passou por ele com Gabriel ao lado, o filho caminhando devagar, pesado, apoiado levemente no braço da mãe, Edson fez um gesto pequeno, tirou o boné, segurou no peito, como se estivesse prestando respeito a algo. Marlene olhou para ele. "Obrigada", ela disse. Eram 2 sílabas. Mas Edson, que havia crescido num bairro onde gratidão genuína era raridade, soube que eram verdadeiras. No quarto de Gabriel, antes de saírem, Marlene havia aberto a bolsa e tirado as cartas que havia guardado. Ali, todas as dezenas delas. Ela as organizou com cuidado, as cartas dele para ela que nunca chegaram, e as colocou num envelope que havia pedido a um agente. "Eu posso guardar isso?" Ela havia perguntado, mostrando o envelope. O agente havia confirmado que sim, eram documentos pessoais que ela tinha direito de levar, desde que a caixa de papelão fosse fotografada antes como evidência. A caixa foi fotografada. As cartas ficaram com ela. Gabriel, ao ver a mãe guardar as cartas na bolsa com o mesmo cuidado com que guardaria relíquias, havia dito: "Você veio." "É claro que vim. Eu achei que talvez vocês tivessem..." "Gabriel." Ela o olhou. "Eu tenho 43 páginas aqui dentro anotando cada vez que eu liguei. Eu nunca parei de tentar." Ele fechou os olhos por um momento. Quando abriu, havia algo diferente neles. Não era bem alívio. Era mais antigo e mais simples do que isso. Era a certeza de que havia uma pessoa no mundo que estava do seu lado, independente de qualquer coisa. As filmagens de Edson foram transmitidas ao vivo por um portal de notícias local naquela mesma tarde. Às 19h, um veículo de comunicação regional havia publicado a reportagem. Às 21h, havia sido republicada por páginas com mais de 300 mil seguidores no Instagram. Às 23h, 2 jornalistas de emissoras da capital haviam chegado à frente do casarão para gravar as chamadas do dia seguinte. O nome Renovar Vida, irônico até no próprio nome agora, estava nos assuntos mais comentados do estado. Nos comentários, o padrão que emergiu foi o mesmo padrão que sempre emerge nessas histórias. Pessoas que reconheceram o modelo. "Minha prima passou por algo igual. Minha família perdeu dinheiro assim. Eu sabia que tinha algo errado, mas não sabia o que era. Havia também
outras famílias. Nas horas seguintes, 3 famílias com pacientes na Renovar Vida que não eram da ala dos fundos, que estavam na ala da frente, a ala das fotos do site, onde havia de fato um mínimo de estrutura e profissionais que visitavam ocasionalmente. Entraram em contato com a delegacia. Depois, mais 4. As 11 famílias, não 11, 12, contando com a família do MR, em nome completo no prontuário, foram reunidas num processo que o delegado responsável descreveu em coletiva no dia seguinte como um dos esquemas de estelionato contra famílias em situação de vulnerabilidade mais sistemáticos que documentamos no interior do Estado nos últimos 5 anos. A palavra sistemático ficou suspensa no ar da coletiva. Sistemático, não acidental, não improvisado, construído com intenção. Cristiane Mourão havia ficado ao telefone com Marlene durante quase toda a tarde. Quando os dois foram detidos, ela havia dito: "Agora você vai ao hospital com Gabriel. Mais nada hoje. O restante eu cuido." Marlene havia obedecido. O Hospital Universitário de Campinas recebeu Gabriel às 18h22. Uma equipe de psiquiatria fez avaliação completa. A médica responsável, uma mulher de uns 40 anos, com olheiras de plantonista e um jeito direto e gentil que Marlene associou imediatamente ao tipo de profissional que escolheu a área por razão certa, havia dito: "Ele está desnutrido, com sinais de privação de sono e medicação administrada de forma inadequada. Mas não há dano irreversível. Com tratamento correto, ele se recupera." Quanto tempo? A médica havia feito a expressão de quem não gosta de prometer números, mas entende por que a pergunta é feita. Depende dele, mas com suporte adequado, meses, não anos. Marlene havia assentido. Depois, havia ido ao banheiro do corredor, fechado a porta, ficado em pé encostada na parede de azulejo frio por exatos 4 minutos, e chorado. Não do jeito que se chora em público, discreto, contido, de canto de olho. Do jeito que se chora quando finalmente se está sozinho e o peso de 3 meses de medo pode sair de uma vez. Depois enxugou o rosto, abriu a torneira, se olhou no espelho por um segundo e voltou para o corredor. O processo criminal contra Renato Borba Leal e Fernanda Borba foi aberto nas semanas seguintes, com uma lista de acusações que o promotor responsável descreveu como uma composição rara de crimes que raramente se encontram juntos de forma tão documentada. Estelionato qualificado pela exploração de vulnerabilidade da vítima, exercício ilegal da medicina, administração irregular de medicamento, falsificação de documentos públicos e privados e cárcere privado. Esta última, pelo conjunto de evidências que demonstravam que os pacientes eram sistematicamente impedidos de contato externo e não eram informados de seus direitos de alta voluntária. O CRM instaurou processo administrativo adicional. A vigilância sanitária interditou o casarão. O contrato que Marlene havia assinado foi analisado por Cristiane, que identificou 6 cláusulas ilegais e iniciou a ação de ressarcimento integral dos 42 mil reais, acrescidos de dano moral. As outras 11 famílias se uniram ao processo. A ação coletiva somou 380 mil reais em pedido de ressarcimento. Renato, na cela, havia tentado durante os primeiros dias manter a postura. Havia dito ao advogado que tudo havia sido um mal-entendido administrativo, que havia agido sempre de boa fé, que Fernanda havia operado sem seu conhecimento pleno nas questões documentais. Fernanda, em cela separada, havia culpado Renato por tudo. O advogado de Renato havia dito, após a segunda reunião com os promotores, que a estratégia de um culpar o outro não funcionaria porque havia evidências suficientes contra ambos para a instrução independente de cada um. Renato havia ficado em silêncio.
Depois, havia pedido papel e caneta. Havia começado a escrever algo. Parado. Amassado o papel. Recomeçado. Parado novamente. Jogado fora. Não havia para ele palavras que organizassem o que havia feito de forma que fizesse sentido, porque para fazer sentido seria necessário aceitar que havia sido intencional. E aceitar que havia sido intencional significava não ter mais como fugir da dimensão do que havia feito. Então não havia palavras, havia apenas o silêncio da cela e a memória do sorriso que havia usado tantas vezes no escritório, com a mesa de madeira escura e os livros de lombada impecável. Algumas armadilhas são armadas com tanto cuidado que, no final, aprisionam quem as construiu. 3 meses depois da tarde de agosto, no casarão do Jardim das Pedras, Marlene Fontes Carvalho estava sentada numa sala de reuniões no terceiro andar da Assembleia Legislativa de São Paulo, com um maço de documentos na mão, uma bolsa de couro surrada no ombro e a postura de quem não precisou de convite para estar ali porque havia chegado primeiro. Era a terceira audiência pública sobre o projeto de lei que propunha fiscalização semestral obrigatória de clínicas particulares de reabilitação de dependência química no estado de São Paulo. Marlene havia sido convidada para a primeira. Havia aparecido também na segunda, desta vez como observadora. Na terceira, havia pedido a palavra. Havia falado por 11 minutos. Não havia falado com raiva. E isso havia surpreendido os presentes de uma forma que nenhum discurso raivoso teria conseguido. Havia falado com a precisão de uma professora de língua portuguesa aposentada, que passou 31 anos organizando argumentos para pessoas que precisavam entender e não de pessoas que precisavam impressionar. Havia falado sobre o mecanismo específico que a fraude explorou, não a ganância das famílias, mas o desespero. A vulnerabilidade de quem ama alguém que está se destruindo e que por isso está disposto a confiar qualquer coisa, pagar qualquer valor, aceitar qualquer promessa que soe como salvação. A exploração do desespero não é um crime menor, ela havia dito, olhando diretamente para o relator do projeto. É um crime que usa o amor como instrumento. E o amor de uma mãe, o amor de qualquer pessoa por quem está em sofrimento, merece ser protegido, não explorado. Havia silêncio absoluto na sala quando ela terminou. A deputada relatora havia pedido que as palavras de Marlene constassem integralmente no relatório. O projeto havia avançado para votação em plenário 2 semanas depois. Havia sido aprovado. Gabriel havia iniciado o tratamento no CAPS-Seguns de Campinas, Centro de Atenção Psicossocial. A equipe era de 10 profissionais, 2 psiquiatras, 3 psicólogos, uma assistente social, 2 técnicos de enfermagem e 2 agentes comunitários. Havia grupo terapêutico às terças e quintas, atendimento individual semanal, oficinas de arte e marcenaria às sextas. Nada disso tinha foto bonita num site, mas havia, em cada atendimento, uma ficha de evolução preenchida com cuidado, assinada pelo profissional responsável, com data, hora e conteúdo da sessão. Havia contato semanal com a família. Havia número de telefone direto da coordenadora que atendia quando chamava. No dia em que Gabriel completou 90 dias de acompanhamento real, os mesmos 90 dias que Renato havia prometido e faturado sem cumprir, ele havia ligado para a mãe às 8 horas da manhã. Completei os 90 dias, mãe. Ela havia ficado em silêncio por um... Como você está? Bem, é diferente. Não é que sumiu tudo. É que eu consigo pensar. Pausa. A doutora Marta disse que eu progredi bem. A doutora Marta sabe o que está falando. Eu sei. Outra pausa. Mãe, você leu as cartas? Ela havia lido todas, sozinha numa noite, com o caderninho de capa preta na mesa ao lado. Não para anotar, mas porque havia ficado perto dela nos últimos meses e havia se tornado algo como companhia. Havia lido cada uma das dezenas de cartas que o filho havia escrito num quarto pequeno, com janela para muro, e havia chorado em algumas.
e em outras havia ficado em silêncio. Em uma, aquela com a letra cambaleante, a última, a que havia caído aberta no chão, havia relido 4 vezes. Mãe, se você não veio ainda, é porque não sabe. Se um dia souber, me perdoa por ter ido para cá. Li todas e... Você não tem nada para ser perdoado, Gabriel. O silêncio do outro lado durou. Depois, as cartas que você escreveu para mim, as que você me disse que escreveu toda semana, estão em casa. Eu queria ler. Quando você quiser vir buscar, estão aqui. Ele havia vindo naquela tarde. Havia ficado sentado à mesa da cozinha, lendo cada uma das suas cartas, com o silêncio de quem está encontrando evidências de algo que precisava ter certeza de que existia. Quando terminou, havia olhado para a mãe que estava na outra cadeira com o café que havia feito e que desta vez havia bebido. Você escreveu toda semana. Toda semana. Você não sabia se eu recebia? Não, mas continuou. É claro que continuei. Havia um tipo de certeza nessa troca. Não dramática, não emocional, no sentido performático da palavra, mas sólida, com a solidez das coisas que são verdadeiras há muito tempo e que finalmente encontram linguagem, que nenhuma das 2 cartas precisava de acréscimo. Gabriel havia colocado as cartas dele ao lado das dela na caixinha. As 2 juntas. 2 conjuntos de pessoas que escreveram para alguém que amavam sem saber se o outro ia receber. E, de alguma forma, finalmente, receberam. Em março do ano seguinte, Marlene Fontes Carvalho fez 55 anos. A festa foi pequena. Cristiane Mourão, que havia se tornado amiga de verdade, daquele tipo de amizade que só emerge em situações onde alguém aparece quando você mais precisa e não vai embora depois. Edson Pereira, que havia sido indicado por Cristiane para uma vaga de assistente administrativo numa clínica pública de referência e que aparecia na casa de Marlene uma vez a cada 2 semanas, com alguma desculpa de visita que ambos sabiam não ser necessária, mas que ambos preferiam manter. Gabriel, é claro, que havia chegado mais cedo para ajudar a arrumar a mesa e que havia feito aquela lasanha que a mãe gostava com a precisão de quem está praticando coisas pequenas, porque quer fazer bem as coisas pequenas. A doutora Marta do CAPS havia mandado uma mensagem que dizia apenas: Feliz aniversário, Marlene. Seus filhos, biológico e os que ainda virão, são sortudos. Marlene havia ficado olhando para a mensagem por um momento sem entender completamente. Depois, havia entendido. O Centro de Orientação e Direitos de Famílias em Vulnerabilidade Terapêutica, que ficou conhecido nos corredores simplesmente como o Centro Arnaldo, nome que Marlene havia escolhido em memória do marido que lhe dera a bolsa no aniversário de 40 anos. Abriu suas portas em maio, exatamente 1 ano depois daquela tarde de agosto, no casarão do Jardim das Pedras. Funcionava numa sala cedida pela Prefeitura de Campinas, em parceria com a Defensoria Pública. Parceria que Cristiane havia articulado com a persistência de quem acredita que burocracia é obstáculo vencível e não muro intransponível. Eram 3 salas, uma recepção pequena com cadeiras de plástico colorido que Gabriel havia pintado numa tarde de outubro, e um corredor de parede onde havia um painel feito pelas famílias que haviam passado pelo centro nos primeiros meses. A missão era simples: orientar famílias sobre como verificar a legalidade de clínicas de reabilitação antes de contratar, como denunciar irregularidades, quais perguntas fazer, quais documentos exigir, quais sinais de alerta reconhecer. E também, quando necessário, apoio jurídico gratuito para famílias que haviam sido vítimas de fraude. Em 6 meses de funcionamento, o centro havia atendido 234 famílias. Havia acompanhado 31 denúncias ao CRM e Vigilância Sanitária de outros estados. Havia contribuído para a interdição de outras 4 clínicas irregulares no interior de São Paulo.
Havia orientado 89 famílias sobre como reportar indícios de irregularidade sem precisar de advogado. E este era o número que Marlene não conseguia mencionar sem fazer uma pausa, recebido 17 pacientes transferidos de clínicas interditadas que não tinham para onde ir e que precisavam de orientação para acessar o serviço público de saúde mental. 17 pessoas que, sem o centro, teriam ficado na rua. Numa quarta-feira de novembro, Marlene estava sentada numa das cadeiras da recepção do Centro Arnaldo. Não na mesa de coordenadora, na cadeira de espera, porque havia chegado antes de abrir e estava esperando Edson, que tinha a chave, quando uma mulher entrou. Tinha uns 40 anos, olhos vermelhos, bolsa apertada contra o peito com as duas mãos. O olhar de quem está tentando parecer funcional, mas não está conseguindo completamente. "É aqui que orienta sobre clínicas?" Ela perguntou. "É aqui", Marlene disse. Se levantou, estendeu a mão. "Sou a Marlene. Pode sentar." A mulher sentou, abriu a bolsa, tirou um contrato. Era um contrato com a logo de uma clínica de reabilitação num bairro de Jundiaí. Valor: R$ 51.000. Pagamento à vista. Protocolo terapêutico de 90 dias. Marlene pegou o contrato. Abriu no caderninho de capa preta. Um novo, porque o original estava guardado em casa numa gaveta de onde ela nunca iria tirá-lo. "Me conta desde o começo", ela disse. A mulher começou a falar. Marlene anotou. O julgamento de Renato Borba Leal ocorreu em setembro do ano seguinte. Marlene estava lá. Não era obrigada. Havia prestado depoimento meses antes e sua presença no dia do julgamento era escolha, não exigência. Cristiane havia oferecido acompanhá-la. Ela havia dito que preferia ir sozinha. Sentou na segunda fileira, com a bolsa no colo. Renato havia entrado de terno cinza, que não era mais o Armani, mas que tentava parecer algo próximo disso. Havia emagrecido. O sorriso calibrado havia desaparecido. No lugar havia uma expressão neutra, cuidadosamente neutra, do tipo que se usa quando se aprendeu que qualquer expressão pode ser usada contra você. Ao longo do julgamento, que durou 6 horas com intervalo, Marlene não olhou para ele com ódio. Olhou com a atenção de uma professora que está avaliando se um aluno aprendeu ou não aprendeu a lição. Não para punir, mas para entender onde está a compreensão. O que viu foi: não havia aprendido. Na fala final, quando o juiz ofereceu a palavra ao réu antes da sentença, Renato havia dito que havia cometido erros de gestão, que havia confiado demais em pessoas erradas, que havia tentado genuinamente ajudar pacientes, mas se equivocado nos procedimentos. Erros de gestão. Marlene havia ficado olhando para as próprias mãos por um momento. Depois, havia erguido os olhos e olhado para o juiz que estava escrevendo algo. A sentença foi de 6 anos e 4 meses, em regime fechado inicial, por estelionato qualificado, exercício ilegal da medicina e cárcere privado. Fernanda havia recebido sentença de 4 anos e 2 meses. Nenhum dos dois havia pedido desculpas. Marlene havia saído do tribunal com a bolsa no ombro e a expressão de quem processou tudo o que precisava processar e não precisa de mais nada daquele lugar. Do lado de fora, Cristiane estava esperando. Havia ido depois de tudo, afinal, sem avisar. Elas haviam caminhado juntas até um café à meia quadra do fórum e pedido 2 expressos que Cristiane pagou. "Como você está?" Cristiane perguntou. Marlene tomou um gole do café. Ficou em silêncio por "bem", ela disse. "Acho que bem. Você queria que ele tivesse pedido desculpas." Não era pergunta. Marlene ficou em silêncio por mais um tempo. "Não", ela disse finalmente. "Eu sabia que não ia pedir. Pessoas que fazem o que ele fez de forma sistemática durante anos não chegam a um julgamento e se arrependem de verdade. O arrependimento de verdade acontece antes, quando a pessoa escolhe parar. Ele não escolheu parar. A gente o parou." Cristiane assentiu. "Mas eu queria que ele entendesse", Marlene continuou, "que essas famílias
As nossas 12 famílias, mas todas as que nunca serão contadas, não eram apenas números numa planilha da Fernanda. Eram pessoas que amavam alguém que estava sofrendo. E esse é o amor mais vulnerável que existe, porque você faria qualquer coisa, acreditaria em qualquer promessa, pagaria qualquer preço. Ela olhou para o café. E ele sabia disso. Era o produto que ele vendia. O silêncio entre as duas foi de quem entende completamente o que foi dito. O que você vai fazer agora? Cristiane perguntou. Marlene pegou a bolsa de couro surrada do gancho da cadeira. Tem uma família esperando amanhã no centro, ela disse. Trouxeram um contrato de uma clínica de Sorocaba. Preciso ler antes de atender. Em dezembro daquele ano, o Centro Arnaldo realizou sua primeira formatura. Não era uma formatura de curso. Era uma celebração anual das famílias que haviam passado pelo centro e que haviam conseguido, com o apoio da equipe e dos parceiros, resolver a situação que as havia trazido até ali. Algumas haviam recuperado dinheiro. Outras haviam conseguido transferir seus familiares para serviços adequados. Outras ainda haviam apenas aprendido a navegar o sistema público de saúde mental de forma que suas histórias não se repetissem. Havia 67 pessoas na sala de um espaço comunitário cedido pelo bairro. Gabriel estava lá. Havia chegado de terno. Um terno que havia comprado para uma entrevista de emprego numa empresa de logística, onde havia sido admitido como auxiliar administrativo no mês anterior. O terno era preto, um pouco grande nos ombros, mas ele havia passado e chegou sem amassado. Sentou na fileira da frente com a postura de quem está fazendo questão de estar presente de verdade. Edson estava no fundo de boné, sempre de boné, conversando com um dos voluntários do centro que ele havia recrutado entre colegas do trabalho. Havia se tornado uma espécie de articulador informal do centro. Não trabalhava lá, mas aparecia toda semana, trazia gente, conectava pessoas. Cristiane estava ao lado de Marlene na mesa da frente. Marlene havia se levantado para falar por último. Não havia preparado muito. Havia pensado no que queria dizer durante o trajeto de ônibus. O mesmo ônibus que pegava há um ano, mas desta vez com o Centro Arnaldo como destino, não como ponto de partida para o desespero. Quando meu filho entrou naquela clínica, ela disse, eu acreditei porque queria acreditar. Porque quando a gente ama alguém que está sofrendo, qualquer coisa que prometa acabar com o sofrimento parece uma bênção. E quando a bênção se revela mentira, o que a gente sente não é só raiva. É vergonha. A gente acha que deveria ter sabido, que deveria ter percebido, que foi ingênua. Ela olhou para as 67 pessoas. Mas a ingenuidade não é o problema. O problema são as pessoas que deliberadamente escolhem se alimentar dela. E a resposta para isso não é deixar de confiar, é aprender a confiar melhor, com mais ferramentas, com menos solidão. Ela fez uma pausa. Este centro existe porque meu marido me deu uma bolsa de couro no meu aniversário de 40 anos e eu nunca troquei. Então, ainda estava carregando ela quando precisei ir até uma clínica num bairro de Campinas e salvar meu filho. Alguns risos na sala. Ela sorriu. E porque um jovem que eu nunca havia visto na vida abriu uma porta de serviço quando não precisava. E porque uma advogada atendeu um número desconhecido num dia de quarta-feira e ficou 4 horas me orientando por telefone. Ela olhou para Edson, para Cristiane. Nenhum de nós faz nada sozinho. E as pessoas que tentam fazer com que a gente se sinta sozinho, que nos isolam, que cortam o contato, que dizem confie, 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 sem nos dar razões para confiar, essas pessoas são exatamente o que este centro existe para identificar. Ela pegou a bolsa do gancho da cadeira. Obrigada por estarem aqui. Obrigada por não terem desistido. E cuide de quem você ama. Com atenção, com pergunta, com caderninho. A sala riu, aplaudiu, Marlene sentou. Gabriel, da fileira da frente, a olhou. Ela o olhou de volta. Não havia nada para dizer que não estivesse já dito. Meses depois, numa tarde de domingo,
Marlene estava na varanda do apartamento do Jardim Primavera, com o café na mão e a bolsa pendurada na cadeira ao lado. Sempre a bolsa, sempre ali. Olhando para o bairro que estava começando a se encher do movimento de domingo à tarde. Crianças na rua, cheiro de churrasco de alguma casa da esquina, um casal passando devagar com um carrinho de bebê. Ela tirou da bolsa o caderninho de capa preta, o original. O que tinha 43 páginas de tentativas. Ficou olhando para ele por um momento. Depois abriu na primeira página. 14 de maio, 0922. Atendeu Fernanda. Disse que Gabriel estava bem, mas em fase de adaptação. Não pode passar o telefone para ele. Protocolo de isolamento terapêutico inicial. Ela passou as páginas devagar. Não para reler, mas para verificar que estavam lá. Todas elas. Todas as 43 páginas de uma mulher que continuou tentando quando teria sido perfeitamente razoável parar. No final do caderninho, havia uma página em branco que ela havia deixado propositalmente. Ela tirou a caneta da bolsa. Escreveu: Gabriel, dia 1 do CAPS. Ele ligou às 8 horas da manhã, voz diferente. Melhor, disse que consegue pensar. Fechou o caderninho. Olhou para a rua. Havia aprendido, não de forma abstrata, mas da forma que só se aprende quando a vida insiste, que confiar é necessário e que o amor precisa de ferramentas, não apenas de fé. Que a vulnerabilidade de amar alguém que sofre não é fraqueza para ser explorada, mas realidade para ser protegida. Que as pessoas que aparecem quando você mais precisa, um jovem com boné, uma advogada que atende número desconhecido, são exatamente o tipo de pessoa em quem vale a pena acreditar. E que instinto de mãe não atende telefone, mas vai até lá.